Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para vocês. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Chama música de falar de lateral esquerda. Qual a situação de Juninho, que é o lateral que está treinando? Juninho, na verdade, ele foi reincorporado, né, ao grupo e foi feito uma renovação do seu contrato, já que o contrato dele tinha findado, né, agora em 2018. O atleta mostrou interesse em permanecer, ficou um longo período de inatividade, mas se mostrava clinicamente muito bem quando nós chegamos aqui, e o clube fez uma proposta, diríamos assim, bem abaixo em relação aos valores que ele ganhava em 2018. Ele é um atleta que sentiu uma necessidade de retribuir ao clube, e acabou aceitando a permanência. Então, o jogador hoje que está inserido no grupo, está treinando, está em atividade, treinando normal. Hoje, inclusive, a gente segurou um pouquinho, ele vai segurar um pouco por uma questão de desgaste mesmo, que ele vem numa sequência, e como é um atleta que ficou um período parado, né, acabou ressentindo um pouquinho essa sequência dura, essa sequência forte da pré-temporada. E aí esses 2 dias a gente resolveu segurar, mas é um jogador que está apto, está em condição de jogar. Só que existe uma questão que não é física, clínica, que é relacionada com o contrato. Ele pertence a um clube e para fazer essa renovação ele tinha que renovar com o clube. Isso demandou algum tempo e acabou atrapalhando. Por isso que o jogador não tem sido utilizado, porque pela nossa vontade ele estaria participando dos jogos, mas ele é preso a um clube que eu não sei te falar que clube ele é preso, e precisou fazer uma renovação também no clube para que ele pudesse renovar com o Vitória. Aí tem um problema administrativo aí de documentação que a gente acabou perdendo um tempo muito grande, e ele hoje não está regularizado. Se você for olhar, ele não está no bid do clube, ele ainda não entrou. O natural é que ele entrasse essa semana. Por isso eu não pude levá-lo, ele não participou quinta, não pude levá-lo para o jogo de domingo e nem vou poder utilizar ele no jogo de amanhã. E aí estamos na expectativa de poder ter condição para utilizá-lo, mas não existe qualquer tipo de problema em relação à parte clínica, é um problema administrativo. Nesse jogo de amanhã, Chamusca, você pretende colocar o time que você vem já, quer dizer, que conseguiu esse resultado último aí da vitória, ou você pretende poupar? Não sei se você pode dizer. Bom, eu vou relacionar basicamente todos os atletas para o jogo. Nós estamos fazendo uma análise em relação à questão da fadiga dos atletas. Tem uma questão aí que está pesando, a questão da viagem para Jacobina, né? Uma viagem desgastante, um jogo também de uma temperatura muito alta, num campo onde trouxe alguns problemas em relação à parte médica. 2 ou 3 atletas se apresentaram na segunda-feira com algum tipo de problema. Então, a gente está analisando com muito cuidado. A gente vai ter uma relação aí de 22 atletas. Desses 22, praticamente, eu acho que 90% do time que começou vai estar nessa relação, mas a gente só vai definir amanhã, antes do jogo, os 11 que irão iniciar. Tenha certeza do seguinte, a gente está levando em consideração não só o jogo de domingo, mas o compromisso que a gente tem no domingo, né, como o primeiro clássico e um jogo importante da Copa do Nordeste, levando em consideração a questão da fadiga dos jogadores, e a gente vê como uma situação interessante também a gente colocar todos os jogadores em atividade, inclusive para servir de laboratório para nós. Então tudo isso está sendo levado em consideração, mas a decisão só sai amanhã. Com a saída de Lucas Ribeiro, agora já definida, procurar um zagueiro é uma prioridade, ou a defesa do Vitória hoje está bem? Não, a gente não está priorizando contratar zagueiro nesse momento para o lugar de Lucas Ribeiro, na verdade. O planejamento já foi feito sem o Lucas Ribeiro. Quando eu cheguei, eu até falei isso em algumas entrevistas, que eu acreditava, pelo que a diretoria vinha me passando, que existia uma situação muito clara
de negociação e a gente já fez o planejamento sem ele, ou seja, não será preciso a gente contratar um jogador para colocar no lugar de Lucas Ribeiro. Hoje nós temos 5 zagueiros, né, no elenco, e todos eles numa condição muito boa para jogar, né, 2, inclusive, fizeram os 2 primeiros jogos, que foi o Bruno e o Gabriel, né? O Ed Carlos e o Thales fizeram os 2 jogos seguintes, e a gente tem o Ramon, são 5, né? Ele já foi emprestado, já não está mais com a gente aqui. A gente tem hoje esses 5 zagueiros. O Juan até começou a temporada, mas foi negociado com o Figueirense. Então a gente tem sim esses 5 zagueiros, e o planejamento nosso, por enquanto, vai ser de não contratar zagueiro. Agora, eu sempre falo o seguinte: a gente está em análise permanente de mercado e análise permanente de performance. Isso em algum momento pode acontecer, mas não agora. O menino que chegou ontem, o Matheus, eu não cheguei a ver se está no bid, mas esse é um jogador que de repente pode pintar um... Pode, porque é um jogador que fez a pré-temporada toda lá no Palmeiras, né? Vinha treinando na equipe principal, e ele está com, diríamos assim, um bom ritmo, uma parte física muito apurada. É um jogador que é leve, né? Então, um jogador que condiciona muito rápido, tem feito bons treinos, pode sim aparecer no Bavi. Estamos também aguardando a regularização. Eu acredito que ele não esteja ainda no bid, mas eu acho que tem possibilidade de entrar. Depois do jogo do Vitória da Conquista, você disse que não teria ainda muita evolução até domingo, contra o Jacobina, muito pouco tempo. Mas o torcedor já consegue ver alguma mudança para o jogo de amanhã, ou só de repente domingo, para ganhar aí mais um tempo, já que os jogadores estão debilitados por causa da viagem, alguns sentindo também a pré-temporada? O que acontece? Se a gente opta por mesclar, vai perder um pouco do entrosamento, né? Aí vai ser um pouco mais difícil a gente ver. Pode haver evolução em outros aspectos, como, por exemplo, nesse segundo jogo, a gente já teve uma evolução física significativa. Jogou sobre alta temperatura, acima de 35 graus, mantendo uma boa intensidade do jogo. Teve muito mais a bola que o adversário durante o jogo. Teve algum momento que a gente tinha 70% de posse de bola num campo horrível de jogar, e a gente conseguiu impor o nosso jogo. Não fizemos nenhuma substituição nesse último jogo por questões físicas. Estou substituindo, por exemplo, o Andrigo porque caiu na parte física. Não, todas elas foram táticas. Todas as substituições a gente fez pensando em melhorar taticamente. A entrada do Rodrigo no lugar do Wesley, a entrada do Luan no lugar do Andrigo, e depois a entrada do Bruno Bispo no lugar do Arroio, para a gente crescer um pouquinho mais a altura da nossa defesa, já que estava acontecendo algumas situações de bola parada, falta lateral, escanteio. A gente achou que naquele momento seria interessante a gente crescer um pouco mais e elevar a estatura da nossa equipe. Então, já houve uma evolução física dos jogadores. Por exemplo, no primeiro jogo aqui eu substituí, as 3 substituições foram questões físicas. Segundo jogo, eu não fiz nenhuma por questão física. Acho que a tendência dessa equipe que jogou contra o Vitória da Conquista é, na sequência de jogos, eles apresentarem um entrosamento maior, um ritmo melhor de jogo, e com a evolução física a tendência é a gente apresentar o melhor futebol. Sim, ele não pediu para sair, ele não pediu para sair, na verdade, foi eu que tirei, porque eu achei que colocar um volante com a característica do Rodrigo para fazer o que naquele momento a gente entendia que era melhor para o jogo, era ficar um pouquinho mais com a bola, ter um pouco mais de infiltração na última linha, seria interessante. O Rodrigo entrou e fez isso muito bem. Depois que o Rodrigo entrou, o time cresceu muito. Eu acho que a substituição foi correta nesse aspecto. Agora, talvez diríamos assim, se a gente fosse estabelecer um percentual de se foi física ou tática, tem um percentual pequeno de física porque ele saiu com cãibra, né? Na quinta-feira, e isso também, na dúvida entre Vilela e Wesley, pesa essa questão dele ter saído fadigado. Você sabe que o torcedor do Vitória ainda, aos poucos, está retomando a confiança e tal. Queria saber no teu dia a dia, se você teve a oportunidade de rodar pela cidade, o torcedor tem falado alguma coisa com você, trocado alguns minutos? Eu encontro, eu sou um profissional, eu sou muito acessível nesse aspecto, não mudo meu planejamento, nem minha programação de dia a dia, né? Porque além de treinador, eu sou um ser humano e preciso que a minha vida continue. E para a minha vida continuar, eu preciso sair de casa, né?
Então eu tenho um acesso, tenho muitos amigos que são torcedores do Vitória, recebo mensagens por WhatsApp, encontro, hoje mesmo eu estive na academia fazendo atividade física de manhã. O que a gente vê é natural, o torcedor ainda um pouco apreensivo, porque apesar da gente ter conseguido 2 vitórias, isso é muito importante para você ir retomando a confiança, a equipe ainda não mostrou um futebol que passasse para o torcedor essa confiabilidade. Eu acho que a sequência dos jogos, a melhora gradativa em todos os aspectos, vai fazer com que a gente tenha o torcedor renovado, com autoestima, com confiança, e isso só se adquire com resultado e com performance. A gente, por enquanto, teve os resultados, fizemos jogos que foram dentro da expectativa, mas a gente não fez acima da expectativa, essa seria a palavra. Então tem alguns torcedores ainda que, é até um perfil do torcedor do Vitória, né, ainda está esperando um pouco mais para ver a sequência dos jogos, ver como é que vai ser a postura da equipe no final de semana, nesse próximo jogo, para aí poder ganhar uma confiabilidade maior, mas isso aqui não é uma situação que acontece só no Vitória. Em todas as equipes que eu trabalhei, onde cheguei, que passou por esse processo de retomada, de reformulação, no início é sempre um início um pouco mais com desconfiança. À medida que o trabalho vai desenvolvendo, que os resultados passam a acontecer e a performance cresce, aí o torcedor ele começa a jogar com o time e a gente acaba criando uma sinergia interessante. De amanhã pode mudar no gol? Em todas as posições podem mudar. Eu sempre falei aqui que a gente não estabeleceu nenhum pacote pronto para competição, para nada disso. É o estado físico dos atletas e o microciclo, a semana que define o que a gente vai fazer. Então pode sim mudar em todas as posições, de acordo com o que a nossa leitura de comissão técnica, e essa questão das oportunidades são muito importantes para a gente manter todo mundo com ritmo, todo mundo acreditando que... Eu falo sempre que é muito importante você atrelar o discurso às atitudes. Quando você faz um discurso que todos os jogadores são importantes e colocam sempre os mesmos jogadores para jogar, você está indo de encontro ao seu discurso. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui, e eu sempre fiz em todos os clubes e consegui fazer com êxito, é criar uma alternância de acordo com a análise de cada jogo, independente da posição. O goleiro também está inserido nessa alternância. Valeu!